Olá pessoal, trago aqui duas questõezinhas da ESA 2018 que tratam de funções, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha nessas questões e ver o que elas estão pedindo. Então a primeira questão, ela diz o seguinte: seja a função definida por f de r em R tal que f de x é igual a 2 elevado a x. É uma função exponencial, né? Então, f de a mais 1 menos f de a é igual a... Complicou. Beleza, então nós temos uma função exponencial. Agora, para você que não é muito atento, não é o caso dessa questão, tá? Mas observe sempre essa notação aqui, tá? Sobretudo, isso daqui. Espero que você saiba o que isso significa, tá? Bom, esse primeiro é só para, na verdade, compor melhor essa questão. São os elementos do domínio, ou seja, o domínio que ele está falando aqui, ó, são todos os números reais. E aqui, contra-domínio, né? Muito bem, aí a função que ele deu, essa função exponencial, f de x igual a 2 elevado a x. Vou colocá-la bem aqui destacada, ó. Essa é a lei de formação da função dada no problema. Essa função ela é sempre positiva, tá? Eu estou falando coisas além do que pede a questão, porque creio que seja importante para que você aprenda o conteúdo muito mais do que saiba resolver essa questão, porque ela não deve mais cair na ESA, nem na especialista, pode cair parecido, e por isso então entender os conceitos é importante. Então por que ela é sempre positiva? Porque ó, se o x for um número negativo, se o x, por exemplo, for 3, é negativo, menos 3, né? Então, ó, 2 elevado a menos 3 dá igual a 1 dividido por 2 elevado a 3. Você inverte o número, aqui é como se fosse 2 sobre 1, então ficaria 1 sobre 2 elevado a 3. 1 sobre 8, que é um número positivo. Tá? Se aqui o x é 0, 2 elevado a 0 é 1, também é positivo. Se o x é positivo, x elevado a 5, por exemplo, é 32, é um número positivo. Então, ela é sempre uma função positiva. Isso quer dizer que ela está acima do eixo x, sempre, tá certo? Bom, mas o que ele pede é que você encontre o f de a mais 1 menos o f de a. Aí, meu amigo, você vai fazer o seguinte, você vai pensar no seguinte: como é que eu consigo resolver essa expressão aqui? É simples. Vou te dizer por que é simples. Porque, olha, na lei de formação, ele diz que quem está em função de x é esse 2 elevado a x. Então, esse número que está aqui, o número que vai estar no parênteses, ou o termo que está entre o parênteses, é igual ao expoente de 2, do 2, né? Ah, agora eu entendi! No caso aqui, o x entra como expoente do 2. Então, é só você imitar a lei de formação. E aqui você tem f de a mais 1. Então, você vai pegar esse a mais 1 e colocar no expoente de 2. Então, vai ser isso aqui, ó. F de a mais 1. Só essa primeira parte é igual a 2 elevado a o que está dentro do parênteses, a mais 1. Pronto, tá certo? Isso aqui é só a primeira parte. E aí agora a gente vai subtrair o f de a. Então, no lugar do x, ele colocou aqui um a. Então, o novo expoente agora será o a. Menos 2 elevado ao a. Tá bom? Pronto. Agora, a gente tem que saber que quando eu tenho uma soma no expoente, é porque foi usado aqui a seguinte propriedade. Olha, por exemplo, eu vou usar um a aqui, mas não é esse a aqui não, tá? A elevado a m que multiplica a elevado a n. É o produto de duas potências que têm a mesma base. Você vai repetir a base e vai somar os expoentes. Tá? Então, quando você já tem a soma, você pode voltar para um produto. Aí aqui eu posso escrever como sendo 2 vezes a vezes 2 elevado a 1, que é igual a 2, menos 2 elevado a.
Muito bem, então aqui eu tenho um termo, onde nesse termo eu tenho um produto de uma potência de 2, 2 elevado a e 1 do número 2. E no outro termo eu também tenho 2 elevado a. Como é comum o 2 elevado a, eu vou colocar esse termo em evidência. 2 elevado a vezes 2 dividido por 2 elevado a A, o termo que falta no produto é o 2. Então você vai colocar aqui, ó, menos. 2 elevado a dividido por ele mesmo dá 1, então vem para cá. Então vai ficar, ó, 2 elevado a A vezes 2 menos 1, que é 1. Então isso aqui resulta em 2 elevado a A somente, tá certo? Então esse daqui, tá? É o resultado dessa função f de a mais 1 menos f de a, sabendo que o f de x é 2 elevado a x. Nessa outra questão, nós temos também uma função. Agora, olha só. Aquilo que eu tinha dito no outro slide, na outra questão, lá era de R em R. Aqui, ó, o primeiro valor, o conjunto domínio, é uma coisa mais complexa. Sabia não? Não são todos os números reais. Volta aqui, ó. Veja que aqui, ó, no meu domínio eu tenho um R, ou seja, no domínio são todos os números reais. E nessa questão aqui não. Ele diz que são os números reais, x maior que zero, ou seja, os valores que são os números positivos, né? Positivos. Tem uma diferença, tá, pessoal? Os números não negativos, por exemplo, os inteiros não negativos começam no zero. Porque esses números, além de serem positivos, tem o zero que não é positivo nem negativo. Então, esse aqui é não negativo. Agora, os positivos são esses, ó. Então, eu digo que esse aqui é o maior que zero, e esse daqui é o maior ou igual a zero, e esse aqui é restritamente o maior que zero. Tá? Como aqui no problema ele diz que x é maior que zero, então não entra o zero. É esse conjunto de baixo, tá? Então, no meu domínio só pode ter de 1 para frente. Como são números reais, não são os inteiros, então todos os valores entre 1 e 2, entre 2 e 3, tá valendo, tá bom? Então, em termos de reta, seria você excluir o zero aqui e seguir na direção de todos os valores positivos, então, tá bom? Tudo aqui vale, com exceção do zero. Muito bem, isso aqui foi só um parênteses para explicar a questão do domínio da função f. Mas a função f ela é definida por f de x igual a logaritmo de x na base 2. Tá? Logaritmo de x na base 2. E a função g de x é a função definida por 1/4 vezes 2 elevado a x. E aí ele quer, então, o f bola g de 2. O f bola g é o f de g de 2. É a função composta de f com g. Tá? Então, olha só. Dentro do parênteses, na parte mais interna, a função composta a gente resolve de dentro para fora. Tá? Então, o g de 2, a gente vai buscar aqui, ó, na função g. Então, aqui a gente vai buscar quem é o g de 2. G de 2, eu fiz o quê? Substituir o x por 2. Então, na lei de formação, eu vou substituir o x por 2. Então, será igual a 1/4 vezes 2. Em vez de elevado a x, vai ser elevado a 2, que o meu x é 2 agora. Então, será 2 elevado a 2 é 4, vezes 1 dá 4. 4 dividido por 4, que é 1. Então, g de 2 é 1. Então, eu posso reescrever isso aqui, ó, como f de 1. Agora fica fácil, eu vou pegar na primeira função, trocar o valor de x que está no parênteses por 1, e aí esse x que está aqui no logaritmo será 1 também, o logaritmo de 1 na base 2. Que valor é esse? Bom, o valor daqui será um valor tal, bom, se eu não souber, eu vou chamar de qualquer coisa, por exemplo, um m. E aí, ó, por definição do logaritmo, será log de um número na base 2 é igual a m, se 2 elevado a m for igual a 1. Então, será 2 elevado a m
é igual a 1. Então, a gente vai buscar que valor de m é esse, né? Que valor de m é esse? Então, olha, para ser igual a 1, o número que eu tenho que ter aqui no expoente é 0. Porque qualquer número elevado a 0, com exceção do próprio 0, é sempre igual a 1. Então, m é 1. E o m, então, foi nessa sequência de igualdades, é o f do g de 2, que é o que o problema pede, tá? Então, f de g de 2, vamos poder botar aqui, ó. Portanto, o f bola g de 2 é igual a 1. E é isso.